Fazendeiro viúvo, chegou para despejar a inquilina solitária, mas foi surpreendido por ato inesperado. Naquela manhã fria de junho, o fazendeiro Sebastião acordou antes mesmo do galo cantar. O relógio marcava 5h15 da manhã, e lá fora ainda estava escuro, daquele escuro denso do interior que parece engolir a gente. Ele ficou deitado por alguns minutos, olhando para o teto de madeira que conhecia cada mancha, cada rachadura, cada marca dos anos. O coração estava pesado como pedra, pesado como nunca esteve, nem mesmo nos dias mais difíceis da seca, nem nos momentos mais duros depois que Lourdes se foi. Hoje seria o dia em que precisaria fazer algo que nunca, em seus 72 anos de vida, imaginou que faria: despejar alguém de sua própria terra, expulsar uma pessoa de um lugar que tinha sido, por 6 meses, o único refúgio dela no mundo. Mas o que Sebastião não sabia, e isso é o que torna essa história tão especial, tão necessária de ser contada, é que, ao bater naquela porta naquela manhã, sua vida mudaria para sempre. E o que aconteceu naqueles próximos minutos, naquelas próximas horas, naqueles próximos dias, deixe-me te contar com todos os detalhes, porque você não vai acreditar. Essa história tem um desfecho que ninguém esperava, nem mesmo eu, quando a ouvi pela primeira vez de seu João, o vizinho da fazenda ao lado, que testemunhou parte dessa transformação. E antes de começar de verdade, me faz um favor. Me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Quero saber se tem gente do interior acompanhando, igual a mim. Gente que conhece o cheiro da terra molhada, que sabe o valor de um aperto de mão, que entende o peso das decisões que tomamos. E se você gosta de histórias reais que tocam o coração, que mostram o lado humano das pessoas, já deixa aquele like agora. Sim, agora mesmo. E se inscreve no canal, porque toda semana eu trago histórias incríveis do nosso Brasil profundo. Histórias que não aparecem na televisão, mas que precisam ser contadas. Agora senta aí confortável, pega aquele café quentinho ou aquele chá se for mais seu estilo, porque essa história, você vai querer contar para todo mundo depois. Vai querer ligar para sua mãe, para o seu pai, para os seus amigos, vai querer mostrar que ainda existe bondade no mundo, mesmo quando parece que ela desapareceu. Sebastião era conhecido em toda a região de Três Lagoas. E olha que não era pouca gente que conhecia ele, viu? A região tinha mais de 50 fazendas, e em todas elas o nome de Sebastião era respeitado, como um homem justo, mas duro. Daqueles homens de palavra, sabe? Se prometia, cumpria. Se falava que ia fazer algo, podia ter certeza que aconteceria. Não era de conversa fiada, de promessa vazia, dessas que a gente faz e esquece no dia seguinte. Ele tinha 72 anos bem vividos. A pele curtida pelo sol de décadas trabalhando na terra, tantas rugas que pareciam contar cada história de sua vida, mãos grossas como casca de peroba, calejadas de tanto trabalho, mas ainda fortes, ainda capazes de arar, de plantar, de colher, e aquele olhar de quem viveu muito e viu muito, aprendeu muito, um olhar que parecia enxergar através das pessoas, ler as intenções, sentir as verdades não ditas. Era viúvo há 5 anos. 5 anos longos, 5 anos difíceis, 5 anos que pareciam uma eternidade. Desde que Dona Lourdes partiu, levada por um câncer silencioso que foi corroendo ela devagarzinho, como ferrugem corroendo ferro, ele não era mais o mesmo. A luz dos olhos tinha apagado um pouco. O sorriso que antes vinha fácil, agora custava. As músicas que cantarolava enquanto trabalhava tinham sumido. Lourdes tinha sido sua companheira de 47 anos. 47 anos, imagina só. Casaram jovens, ele com 22, ela com 19, construíram a vida juntos, tijolo por tijolo, dia por dia. Viram a fazenda crescer, viram o filho nascer e crescer, viram as estações passarem tantas vezes que perderam a conta. Ela era a força dele, o porto seguro, a razão de acordar todo dia e trabalhar até o corpo doer. Quando ela se foi, foi como se arrancassem metade da alma de Sebastião. Metade da alegria, metade da vontade de viver. Ele continuou trabalhando, porque homem do campo não para, não é? Mas era como máquina no automático. Fazia as coisas sem sentir, sem vibrar, sem aquela paixão que tinha antes. A fazenda Santa Rita tinha 400 alqueires de terra boa. Terra vermelha, terra fértil, terra que produzia muito quando bem trabalhada. Gado de primeira, Nelore e Brahman, das raças mais valorizadas. Pasto bem tratado,
Água em abundância de 3 nascentes que nunca secavam, nem nas piores secas, e tinha a casa-sede. Ah, aquela casa! Construída pelo avô de Sebastião lá nos anos 1920, ampliada pelo pai nos anos 50, reformada por ele mesmo nos anos 80. Era uma casa que já tinha visto 3 gerações da família. Paredes grossas de tijolo maciço, telhado alto de telha colonial, varanda ampla com colunas de madeira que abraçava toda a frente da casa. Tinha 8 quartos. 8. A maioria vazios agora, portas fechadas, camas sem uso, ecoando solidão. Tinha uma sala enorme, com lareira de pedra onde a família se reunia nos invernos. Tinha uma cozinha grande com fogão a lenha que Dona Geralda insistia em usar, mesmo tendo um fogão a gás moderninho. Mas a fazenda também tinha aquela casinha nos fundos, a antiga casa do caseiro. Uma construção simples, mas sólida. 3 cômodos, sala, quarto e cozinha. Banheiro do lado de fora, construído depois. Ficava a uns 200 metros da casa-sede, escondida por um bosque de eucaliptos que Sebastião tinha plantado décadas atrás. E era justamente por causa daquela casinha que Sebastião estava, naquela manhã fria de junho, com um papel dobrado no bolso da camisa xadrez e a consciência pesada como nunca esteve na vida. Ele finalmente se levantou da cama. Os ossos estalaram, a idade cobrando seu preço. Foi até o banheiro, olhou para o próprio reflexo no espelho manchado. Viu um homem velho olhando de volta. Cabelos brancos desgrenhados, barba por fazer de 3 dias, olhos vermelhos de noite mal dormida. Quem era aquele homem? Ele se reconhecia ali? Tomou banho demorado, tentando adiar o inevitável. A água quente caindo nas costas doloridas não trouxe o conforto de sempre. Vestiu a calça jeans desbotada, a camisa xadrez verde e marrom que Lourdes tinha dado de presente no último aniversário dele antes de ficar doente. As botas de couro gastas, mas confortáveis. Colocou o relógio de pulso, o mesmo que usava há 30 anos. Pegou o papel no criado mudo, aquele maldito papel que pesava toneladas, e colocou no bolso. Desceu as escadas devagar. Cada degrau rangia, e cada rangido era como uma acusação. A casa toda parecia julgar ele. As paredes, os móveis, os retratos na parede. Lourdes olhava para ele de uma foto de casamento, jovem e linda no vestido branco, sorriso radiante. O que ela diria se estivesse viva? O que pensaria do que ele estava prestes a fazer? Chegou na cozinha e encontrou Dona Geralda já acordada. Dona Geralda tinha 60 e poucos anos. Era baixinha, gordinha, sempre com um sorriso no rosto e um pano de prato no ombro. Trabalhava na fazenda há 30 anos. Tinha chegado jovem ainda, recém-casada, e ficado mesmo depois que o marido dela, que era caseiro, morreu de infarto há 10 anos. Ela era mais que empregada, era família, era confidente. Era a única pessoa com quem Sebastião realmente conversava desde que Lourdes se foi. Ela já tinha preparado o café. A mesa estava posta. Pão francês quentinho que ela mesma tinha ido buscar na cidade de manhã cedinho, manteiga da fazenda amarelinha e cremosa, queijo Minas feito por ela, geleia de goiaba caseira, leite tirado há poucas horas. O café coado cheirava bem e normalmente esse cheiro deixava Sebastião feliz. Mas naquela manhã, nem o melhor café do mundo conseguiria tirar o amargor da boca dele. Ele sentou na cabeceira da mesa. Sempre sentava ali. Era seu lugar desde que assumiu a fazenda, 40 anos atrás. Pegou o pão, passou a manteiga, mas era puro automático. Não sentia gosto de nada. "O senhor não vai comer, seu Sebastião?" Dona Geralda perguntou, notando que ele tinha dado apenas uma mordida e parado. "Não tô com fome, Geralda." Ela ficou quieta por um momento, mexendo uma panela no fogão. Depois, sem olhar para ele, disse, "É por causa da moça, não é?" Sebastião não respondeu. Ficou olhando para o prato, a manteiga derretendo devagar no pão que já estava esfriando. O silêncio na cozinha era pesado, quebrado apenas pelo crepitar do fogo no fogão a lenha e o tic-tac do relógio de parede. "Seu Sebastião," ela continuou, agora virando para olhar para ele, enxugando as mãos no avental. "O senhor não precisa fazer isso." "Preciso sim, Geralda." "Já está decidido. Já assinei o papel. Papel pode ser rasgado. Decisão pode ser mudada. Não é tão simples. Por que não? O senhor é o dono. Pode fazer o que quiser. Justamente por isso. Porque sou o dono. Tenho que pensar no futuro da fazenda, no futuro do Márcio." Dona Geralda fez um som de desaprovação. Ela nunca tinha simpatizado muito com Márcio. Achava ele muito metido, muito convencido, muito diferente do pai. E não tinha medo de deixar isso claro.
Futuro? Que futuro, seu Sebastião? Tirar uma moça que não fez nada de errado, que sempre pagou em dia, que é quieta e educada? Isso é pensar em futuro? Você não entende. Entendo sim. Entendo que o senhor está fazendo algo que vai se arrepender pelo resto da vida. Sebastião levantou da mesa. O pão com manteiga ficou pela metade no prato. Pegou o chapéu de couro na cadeira, aquele chapéu que tinha sido do pai dele, que estava tão velho quanto as botas, mas que ele não trocava por nada. Colocou na cabeça. Vou lá resolver isso logo. Ele disse, mais para si mesmo do que para ela. Seu Sebastião, Dona Geralda chamou quando ele já estava saindo. Ele parou, mão na maçaneta da porta. Dona Lourdes não ia gostar disso. Foi como levar um tiro. Sebastião ficou parado ali, mão tremendo na maçaneta, coração disparado. Não respondeu nada. Apenas saiu, deixando a porta bater atrás dele. Seus passos pesados ecoavam na varanda de madeira. Era uma varanda comprida que dava a volta em toda a frente da casa. Tinha cadeiras de balanço, um sofá de área externa que Lourdes tinha comprado anos atrás, vasos com samambaias que Dona Geralda regava religiosamente. Sebastião parou ali por um momento, uma mão apoiada na coluna de madeira, olhando para o horizonte. O sol estava nascendo. Era daqueles amanheceres bonitos do interior, com o céu pintado de laranja, rosa e roxo. A névoa ainda cobria os pastos mais distantes, dando um ar mágico, quase irreal. Os primeiros raios de sol tocavam as copas das árvores, fazendo as folhas brilharem. Os pássaros cantavam. Bem-te-vi, João de Barro, Sabiá. Era um concerto matinal que Sebastião ouvia todo dia há décadas, mas que hoje parecia soar diferente, mais melancólico, mais triste. Ele olhou para aquela terra toda, 400 alqueires que conhecia palmo a palmo. Cada árvore, cada cerca, cada córrego. Tinha memórias em cada pedaço. Ali, perto daquela paineira velha, tinha pedido Lourdes em casamento. Naquele pasto de baixo, tinha ensinado Márcio a andar a cavalo. Naquele curral, tinha marcado seu primeiro gado sozinho, logo depois que o pai morreu e ele assumiu a fazenda. Era dele tudo aquilo, dele e de mais ninguém. Tinha liberdade para fazer o que quisesse. Podia vender, podia alugar, podia dar, podia tirar. Era seu direito, sua propriedade, seu poder de decisão. Mas por que então se sentia tão miserável? Respirou fundo. Tinha que fazer isso. Precisava. Não por ele. Ele não se importava mais com dinheiro, com lucro, com expansão. Mas pelo filho, pelo único filho que tinha, pelo legado, pelos laços de sangue que não podem ser quebrados. Ou podem. Sebastião desceu os degraus da varanda e começou a caminhar. A grama estava molhada do orvalho da noite e as botas faziam um som abafado a cada passo. Passou pelo jardim que Lourdes tinha cuidado com tanto amor. Rosas, jasmins, lírios. Dona Geralda mantinha tudo como era. Uma homenagem silenciosa à patroa que virou amiga. O caminho até a casinha passava por uma pequena trilha entre os eucaliptos. As árvores altas criavam um túnel verde, com a luz do sol nascente filtrando através das folhas e criando padrões de luz e sombra no chão. O cheiro de eucalipto era forte, medicinal, familiar. A cada passo, Sebastião sentia o peso no peito aumentar. Era como caminhar em areia movediça. Quanto mais perto chegava, mais difícil ficava continuar. As pernas pesavam, o coração acelerava, a respiração ficava curta e as memórias começavam a vir, querendo ou não. A história toda tinha começado 6 meses antes, num fim de tarde quente de verão. Sebastião estava na varanda da casa-sede, tomando um tereré, costume que tinha pegado dos peões paraguaios que trabalhavam na fazenda, quando viu um carro velho subindo a estrada de terra. Um Corsa branco, uns 15 anos de uso, com a lataria meio amassada e um farol quebrado. O carro parou em frente à casa. Sebastião ficou de pé, desconfiado. Não estava esperando visita. Raramente recebia visitas. A maioria das pessoas que iam até ali eram fornecedores ou peões procurando trabalho. A porta do carro se abriu e saiu uma moça. Ela parecia ter seus 30 e poucos anos, magra demais, com aquele tipo de magreza que não vem de dieta, mas de sofrimento. Cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, roupas simples mas limpas, calça jeans e uma blusa branca de manga comprida, mesmo com o calor que fazia. Tinha olheiras fundas e as mãos tremiam levemente enquanto fechava a porta do carro. Ela subiu os degraus da varanda devagar, como quem não tem certeza se deveria estar ali. "Boa tarde", ela disse. A voz era baixa, tímida. "Desculpe incomodar. O senhor é o dono da fazenda?" "Sou, Sebastião." Ele não ofereceu a mão.
Manteve a distância, como sempre fazia com estranhos. Meu nome é Helena. Helena Cristina Santos. Ela olhou ao redor, nervosa. Eu vi um anúncio sobre uma casa para alugar. A casinha do caseiro. Sebastião franziu a testa. Que anúncio? Na internet, num site de classificados, dizia que tinha uma casa pequena aqui na fazenda, mobiliada, água e luz incluída, por um preço bom. Ele se lembrou então. 2 semanas antes, Geralda tinha insistido que ele anunciasse a casa. Tá vazia há anos, seu Sebastião, e o senhor precisa de dinheiro entrando. Deixa eu colocar um anúncio na internet. Ele tinha concordado meio sem entusiasmo, não acreditando que alguém apareceria. Mas ali estava ela. É verdade, ele admitiu. A casa está disponível. Eu gostaria de ver, se for possível. Sebastião hesitou. Havia algo naquela mulher que o incomodava. Não era ameaça, muito pelo contrário. Era a tristeza. Era óbvio, gritante, impossível de ignorar. Ela estava fugindo de algo, ou de alguém, e ele não gostava de se envolver em problemas alheios. Mas Geralda tinha razão. A casa estava vazia. O dinheiro cairia bem. E ele tinha que admitir, havia algo de solitário em viver numa fazenda onde a única companhia era uma cozinheira de 60 anos. Tá bem, vem comigo. Ele a levou pela trilha dos eucaliptos. Ela o seguia em silêncio, uns 3 passos atrás, como se não quisesse incomodar nem com sua presença. Quando chegaram na casinha, Sebastião tirou a chave do bolso e abriu a porta. É simples, ele avisou, mas é limpa e tem tudo o que precisa. Helena entrou devagar. A casa cheirava a mofo de tempo fechado, mas era exatamente como ele tinha descrito, simples, mas completa. A sala tinha um sofá velho, mas confortável, uma mesinha de centro, uma TV pequena. O quarto tinha uma cama de casal, um guarda-roupa de madeira, uma penteadeira com espelho manchado. A cozinha era minúscula, fogão de 2 bocas, geladeira pequena, pia, 2 armários. Mas tudo funcionava. Helena andou pelos cômodos com cuidado, como se estivesse em um museu e temesse quebrar algo. Tocou a parede da sala, testou a torneira da cozinha, abriu a janela do quarto. Seus olhos, Sebastião notou, estavam marejados. É perfeito, ela disse. Perfeito. Sebastião quase riu. Senhora, isso aqui é só uma casinha velha. É perfeito, ela repetiu, e dessa vez ele viu uma lágrima escorrer. É exatamente o que eu preciso. Sebastião ficou desconfortável. Não sabia lidar com lágrimas, especialmente de mulheres estranhas. Quanto tempo você precisa ficar? Ele perguntou, mais seco do que pretendia. Não sei ainda. Uns meses, talvez. Até eu conseguir juntar dinheiro para começar de novo. Ele não gostava de incertezas. Não gostava de talvez e uns meses. Gostava de certezas, de prazos definidos, de acordos claros. Mas havia algo naqueles olhos tristes que o impedia de recusar na hora. Você tem de onde tirar o aluguel? Tenho uma reserva. Dá para pagar uns 6 meses adiantado, se o senhor quiser garantia. 6 meses adiantado. Isso era estranho. Quem pagava 6 meses adiantado? Fugitivos, pensou Sebastião. Gente com problema com a lei. Ele deveria mandar ela embora naquela hora, mas não mandou. Não precisa adiantado. Pode pagar mês a mês. Eu confio. Por que disse isso? Ele não confiava em ninguém, mas disse, obrigada. Ela sussurrou. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Acertaram um valor justo, menos da metade do que Sebastião poderia cobrar. Mas ela claramente não tinha muito dinheiro. Aperto de mão. A mão dela era fria e pequena, na dele grossa e calejada. E pronto. Helena se mudou naquela mesma tarde. Ela chegou com apenas 2 malas. 2. Tudo que uma pessoa tinha na vida cabia em 2 malas. Sebastião a observou de longe, carregando as malas sozinha, recusando ajuda. Viu quando ela fechou a porta da casinha e ficou ali dentro por horas, sem sair, sem fazer barulho, sem dar sinal de vida. Geralda levou comida naquela noite. Bateu na porta várias vezes antes de Helena atender. Trouxe um jantar, moça. Pensei que você podia estar com fome. Helena aceitou com um sorriso tímido e um muito obrigada, quase inaudível. E assim começou. Os primeiros dias, as primeiras semanas. No começo, Sebastião mal a via. Helena era mais discreta que sombra. Saía cedo algumas manhãs. Ele sabia porque ouvia o carro velho dela saindo, engripado, mas funcionando. Voltava ao entardecer. Não incomodava ninguém. Não pedia nada, não fazia barulho. Vivia naquela casinha como fantasma. E Sebastião gostava assim. Não queria envolvimento, não queria conversa, não queria nada que o lembrasse que ainda havia vida acontecendo ao seu redor. Queria apenas a rotina. Acordar, trabalhar, comer, dormir,
repeat, até o dia que não acordasse mais. Mas Dona Geralda era diferente. Curiosa como toda boa cozinheira de fazenda, e vamos combinar, cozinheira do interior tem aquele sexto sentido para saber das coisas, não tem? Ela começou a reparar em detalhes que Sebastião ignorava. Seu Sebastião, a moça tá muito magra. E daí? Muita gente é magra. Não é só magra, é doente de magra, tipo magra de não comer direito, de passar necessidade. Ela paga o aluguel em dia. O resto não é problema nosso. E ela não recebe visita. Nunca vi ninguém lá, nem telefone toca, nada. Melhor ainda, menos bagunça. Mas Geralda não se contentava com as respostas curtas dele. Começou a deixar marmitas na porta da casinha. Um bilhetinho junto. Sobrou comida, não deixa estragar. Pão quentinho nas manhãs de domingo, quando ela fazia aquele pão de milho que era a receita da avó dela. Um bolo de fubá aqui, um pedaço de queijo ali, um pote de doce de leite. E Helena aceitava tudo. Sempre com um sorriso tímido, sempre com um muito obrigada sussurrado, e sempre com aqueles olhos cheios de uma gratidão que parecia desproporcional para algo tão simples quanto uma marmita. As semanas foram se transformando em meses. O verão ardente foi virando outono ameno. As árvores começaram a perder as folhas. Os dias encurtaram. E aos poucos, muito aos poucos, Helena começou a aparecer mais. Primeiro eram apenas cumprimentos. Quando cruzavam no pátio, ela acenava. Bom dia, seu Sebastião. Ele resmungava algo de volta, mais por educação que por vontade. Depois, ela começou a ajudar. Não pedia permissão, apenas fazia. Sebastião notou que as flores ao redor da casinha dela, que estavam mortas havia anos, voltaram a viver. Gerânios vermelhos, violetas, rosas pequenas. Ela os regava toda manhã, cuidava com carinho. Um dia, ele a encontrou varando o pátio da casa-sede. E você não precisa fazer isso, ele disse. Eu sei, mas quero ajudar. A Geralda já faz tanto. Eu pago a Geralda, não pago você. Não estou pedindo pagamento. Sebastião não sabia como responder a isso. Não estava acostumado com bondade gratuita. No mundo dele, tudo tinha um preço, uma transação, um objetivo. Mas Helena não pedia nada em troca. Apenas ajudava, silenciosamente, constantemente, como se precisasse se sentir útil para justificar sua existência. E foi justamente quando as coisas começavam a encontrar um equilíbrio, quando Helena já não era mais uma estranha, mas uma presença constante e até agradável na fazenda, que tudo começou a desandar. O inverno chegou de verdade. Com ele, chegaram as ligações do filho. Márcio morava em São Paulo. Tinha se mudado para lá logo depois da faculdade de Direito, há mais de 20 anos. No começo voltava sempre. Feriados, aniversários, férias. Mas com o passar dos anos, as visitas foram ficando mais raras. Um Natal aqui, um Dia dos Pais ali. Depois de Lourdes morrer, então, mal aparecia. A primeira ligação veio numa terça-feira à noite. Sebastião estava na varanda, tomando um café depois do jantar, ouvindo o som dos grilos quando o celular tocou. Alô? Pai, sou eu. Márcio, tava com saudades. Faz tempo que a gente não conversa, né? Sebastião ficou desconfiado na hora. Márcio não ligava com saudades. Márcio ligava quando queria algo. Tá tudo bem? Perguntou, cauteloso. Tudo ótimo, tá tudo muito bom mesmo. Aliás, por isso que eu tô ligando. Queria compartilhar uma novidade com o senhor. Que novidade? Pai, apareceu uma oportunidade incrível, uma oportunidade de ouro, um investimento que vai render muito, mas muito dinheiro mesmo. E lá vinha. Que tipo de investimento? É complicado de explicar por telefone. Tem a ver com criptomoedas, NFTs, essas coisas novas. Mas o importante é, eu preciso de um capital inicial para entrar. Quanto? 100 mil. Sebastião quase cuspiu o café. 100 mil reais? É um investimento, pai. Vou devolver tudo com juros. Em 6 meses, 1 ano no máximo. Márcio, eu não tenho 100 mil reais sobrando. Como não tem? O senhor tem uma fazenda enorme. Fazenda não é dinheiro, filho. É terra, é gado, é trabalho. Não dá para tirar 100 mil do bolso assim. Do outro lado da linha, ele ouviu Márcio suspirar. Daquele jeito impaciente que sempre teve quando as coisas não saíam do jeito dele. Pai, o senhor precisa pensar no futuro, na minha herança, no patrimônio da família. Penso todo dia. Por isso mesmo não saio dando dinheiro para investimento que nem sei o que é. NFT, pai, é o futuro. O senhor só não entende porque é do interior. Fica fechado aí nesse mundo pequeno. E ali estava. O desprezo, sutil, mas estava lá,
Sempre esteve. Desde que Márcio se formou e foi para a capital, sempre teve aquele tom de superioridade quando falava da fazenda, do interior, da vida simples do pai. Esse mundo pequeno te criou, te deu estudo, te pagou a faculdade. Sebastião respondeu, a voz dura. Eu sei. Desculpa, pai. É que é frustrante, sabe? Ver uma oportunidade assim e não conseguir agarrar por falta de dinheiro. Então arruma dinheiro trabalhando, como todo mundo. Trabalho, pai, trabalho pra caramba, mas advogado ganha mal hoje em dia, tem muita concorrência e a conversa continuou por mais meia hora. Márcio pedindo, argumentando, tentando convencer, Sebastião negando, firme. No final, desligaram sem resolução e com um clima pesado entre eles. Mas aquela foi só a primeira ligação. Vieram outras, toda semana como relógio. Às vezes Márcio mudava a abordagem, falava de oportunidades diferentes. Às vezes era investimento imobiliário, às vezes era abrir um escritório maior, às vezes era entrar numa sociedade. Mas sempre terminava no mesmo lugar. Pai, eu preciso de dinheiro. E sempre, Sebastião negava. Até que numa ligação, Márcio mudou de tática. Pai, e aquela casinha dos fundos? O que tem ela? Tá alugada? Tá. Por quê? Por quanto? Sebastião falou o valor, já desconfiado. Isso é muito barato. O senhor podia cobrar o triplo. A moça não tem como pagar mais. Então que procure outro lugar. Pai, o senhor não pode ficar sendo bonzinho perdendo dinheiro. Aumenta o aluguel ou tira ela de lá. Márcio, ela paga em dia. Não incomoda. Por que eu ia tirar ela? E foi aí que Márcio jogou o primeiro anzol. Porque o senhor podia demolir aquela casinha velha e construir 3 casas novas. Alugar cada uma por 3 vezes mais. Dar muito mais retorno, dinheiro que poderia me ajudar o senhor mesmo. Não vou tirar a moça da casa. Por quê? O senhor nem conhece ela. Não preciso conhecer para saber que seria errado. Márcio suspirou do outro lado, mas não insistiu naquele dia. Apenas plantou a semente e foi voltando. Toda a conversa, mais cedo ou mais tarde, chegava na casinha, na Helena, em como Sebastião estava desperdiçando uma oportunidade. Em como sentimentalismo não paga conta. Em como o senhor precisa pensar no filho, na família. Sebastião resistia, mas Márcio era persistente. E havia algo mais, algo que Sebastião não gostava de admitir nem para si mesmo. Ele estava cansado. Cansado de acordar sozinho numa casa enorme e vazia. Cansado de jantar olhando para a cadeira vazia onde Lourdes sentava. Cansado de falar sozinho, de viver sozinho, de ser sozinho. E quando a gente está cansada assim, quando a alma está exaurida, a gente escuta vozes que não deveria. A gente aceita argumentos que sabe serem errados só para ter um momento de paz, só para parar de lutar, só para sentir que importa para alguém. E foi exatamente isso que Márcio explorou. Sem saber, ou talvez sabendo, vai saber, ele foi trabalhando nas feridas do pai, falando de solidão, de velhice, de futuro incerto. Pai, o senhor está ficando velho. E se fica doente? Quem vai cuidar? Quem vai estar lá? Eu preciso ter condições de te ajudar, mas para isso preciso de dinheiro. Foi manipulação? Foi. Mas foi também verdade misturada com mentira, que é a forma mais eficaz de convencer alguém. A gota de água veio numa noite de quinta-feira do mês de maio. Sebastião tinha acabado de jantar. Sozinho, como sempre. Geralda já tinha ido embora. A casa estava em silêncio. Ele estava na varanda, pensando em nada e em tudo ao mesmo tempo, quando escutou o barulho de um motor. Márcio tinha aparecido sem avisar, dirigindo uma caminhonete 0 km. Toyota Hilux preta, toda equipada, rodas cromadas, faróis de LED, música alta tocando. Ele estacionou com uma derrapada proposital, levantando poeira, e saiu do carro com aquele sorrisinho de quem se acha o dono do mundo. Estava vestido diferente do pai, calça social bem cortada, camisa social de linho, sapato italiano, relógio que certamente custava mais que o trator da fazenda. Os cabelos estavam penteados com gel e tinha um perfume forte que chegou antes dele. Oi, pai, disse ele, subindo os degraus da varanda como se nada tivesse. Márcio! Que surpresa! Sebastião não sabia se estava feliz ou preocupado. Surpresa boa, espero. Márcio abraçou o pai. Um abraço rápido, formal, sem calor. Resolvi dar um pulo aqui. Tá morrendo de saudades desse lugar. Mentira. Sebastião sabia, mas não disse nada. Eles entraram.
Márcio olhou ao redor com aquele olhar que Sebastião odiava, o olhar de quem está avaliando tudo, calculando valores, vendo potencial de lucro em vez de memórias. A casa continua a mesma. E deveria mudar? Não, não. Só achei que você tinha dito que ia reformar. Não tenho motivo para reformar. Tá boa do jeito que tá. Márcio foi até a geladeira. Pegou uma cerveja sem pedir licença, sentou no sofá da sala e colocou os pés na mesinha de centro. Sebastião sentou na poltrona em frente. E aí, pai? Como vão as coisas? Vão. Gado bem? Bem. Chuva boa? Suficiente. A conversa era falsa demais. Os dois sabiam. Márcio deu uns goles na cerveja, olhou ao redor mais uma vez e finalmente chegou onde queria. Pai, vim resolver isso de uma vez. Resolver o quê? Essa situação da casinha. Eu trouxe os papéis. Ele pegou uma pasta do carro e voltou. Olha aqui, é uma notificação de despejo, tudo dentro da lei. O senhor só precisa assinar e entregar para ela. 30 dias. E ela sai. Sebastião olhou para a pasta como se fosse uma cobra. Márcio, já falei que não vou fazer isso. Pai, por favor, só olha os números aqui. Ele abriu uma planilha. Olha quanto o senhor está perdendo de ganhar por mês. Por ano, é dinheiro jogado fora. Não é jogado fora, é um acordo justo. Justo para quem? Para ela. E o senhor, pai, e eu, e nossa família. A moça não fez nada de errado. Por que eu ia tirar ela de lá? Não importa. Márcio estava começando a perder a paciência. O senhor é o dono. Tem direito de fazer o que quiser com sua propriedade. E eu tô te dizendo, tô te implorando, a gente precisa desse dinheiro. Eu não preciso. Eu preciso. Eu sou seu filho, seu único filho. E daí? E daí? Márcio se levantou, andando de um lado para o outro. Pai, o senhor quer saber o que não é justo? Vou te dizer. Não é justo o senhor ficar aqui sozinho, se matando de trabalhar, nessa solidão toda, enquanto aquela terra poderia estar dando lucro de verdade. Não é justo o senhor me negar uma ajuda, uma simples ajuda, quando eu sou seu único filho, quando eu sou tudo que o senhor tem nesse mundo. Sebastião ficou quieto, porque era verdade. Márcio era seu único filho, era tudo que tinha de sangue do sangue, carne da carne. Pai, Márcio continuou, sentando de novo, mais calmo, mudando a estratégia. Eu não estou pedindo um favor absurdo, só estou pedindo que o senhor faça o que qualquer pai faria. Priorizar o filho. É isso que família faz. A gente se ajuda. E a moça? Ela não tem ninguém. Se eu tirar ela daqui, vai para onde? Não é problema nosso. O mundo é grande. Ela dá um jeito. Você é muito frio, Márcio. Eu sou prático. Aprendi a ser assim, porque o mundo lá fora é assim. Não dá para ficar sendo bonzinho com todo mundo, senão a gente se ferra. Sebastião olhou para o filho. Quando foi que ele tinha ficado assim? Quando foi que aquele menino que chorava, quando via um passarinho machucado, virou esse homem calculista? E então Márcio jogou a cartada final, a que Sebastião não tinha defesa. Pai, sabe o que a mãe diria se estivesse viva? Sebastião sentiu o coração apertar. Não fala da sua mãe, mas eu vou falar, porque eu sei o que ela diria. Ela diria, Sebastião, família vem primeiro, sempre. Família vem primeiro. Não usa sua mãe para me manipular. Não tô manipulando, tô falando a verdade. A mãe sempre colocou a família em primeiro lugar, sempre. Abriu mão de coisas que queria pela família, trabalhou dobrado pela família, se sacrificou pela família. E ela diria para o senhor fazer a mesma coisa. Invocar Lourdes foi golpe baixo, golpe sujo, mas foi eficaz. Porque Márcio tinha razão. Lourdes sempre colocou a família primeiro, sempre. Quando Márcio nasceu, ela tinha largado o emprego de professora que amava para cuidar dele. Quando a fazenda passou por dificuldades, ela vendeu as joias que a mãe tinha deixado. Quando Sebastião ficou doente com pneumonia, ela ficou dias sem dormir cuidando dele. Até no fim, quando o câncer já tinha tomado conta de tudo e ela mal conseguia se mexer, ainda se preocupava com eles. Perguntava se estavam bem, se estavam comendo direito. Lourdes era bondade, mas era também lealdade feroz à família. Sebastião sentiu as lágrimas ameaçarem, piscou forte para segurá-las. Não faça isso comigo, Márcio. Tô fazendo o quê, pai? Tô só pedindo que o senhor pense, que o senhor priorize o filho em vez de uma estranha qualquer. E ali, naquela sala, naquela noite, Sebastião se sentiu encurralado, cansado de lutar, cansado de resistir, cansado de tudo. Me dá esse papel, ele disse, a voz rouca. Pai, dá logo esse maldito papel. Márcio pegou a notificação de despejo e uma caneta cara e entregou para o pai. Sebastião olhou para aquele papel. Letras miúdas, termos legais que mal entendia.
Mas o resultado era simples. Helena teria 30 dias para sair. A mão dele tremeu quando assinou. Tremeu tanto que a assinatura saiu torta, quase ilegível. Mas saiu. Márcio pegou o papel de volta, todo sorridente, todo satisfeito. Obrigado, pai. O senhor não vai se arrepender, prometo. Mas Sebastião já estava arrependido. Naquele mesmo segundo, enquanto a tinta ainda secava, ele já sabia que tinha cometido um erro terrível. Um erro que ia perseguir ele pelo resto da vida. Márcio foi embora no dia seguinte, de manhã cedo, com aquele mesmo sorriso satisfeito. Deu um abraço rápido no pai, disse, qualquer coisa me liga. Entrou na caminhonete e foi embora levantando poeira. Sebastião ficou ali na varanda, olhando a poeira assentar, sentindo um vazio no peito que não conseguia explicar. Dona Geralda apareceu com um café. Olhou para ele com uma expressão que misturava pena e decepção. Então o senhor assinou. Como você sabe? O Márcio me contou. Estava todo orgulhoso. Disse que convenceu o senhor. Sebastião tomou o café em silêncio. Estava amargo mesmo com açúcar. Eu fiz o que tinha que fazer, Geralda. Fez, seu Sebastião. E ela foi embora sem esperar resposta, porque sabia que não havia resposta que justificasse. Os dias seguintes foram estranhos. Sebastião tinha o papel no bolso. Uma semana passou e ele não conseguiu entregar. Toda manhã acordava pensando, hoje eu entrego. Toda manhã encontrava uma desculpa. Tinha muito trabalho no pasto. Precisava ir na cidade. Estava chovendo. Não era hora. Na verdade, era covardia. Pura e simples covardia. Ele via Helena de longe. Ela continuava sua rotina, alheia ao destino que já estava selado. Regava as flores pela manhã. Ajudava Geralda com a louça depois do almoço. Varria o pátio. Sorria timidamente quando cruzava com ele. E cada sorriso dela era uma facada na consciência dele. 2 semanas se passaram. Márcio ligava todo dia. Pai, já entregou o papel? Ainda não, filho. Mas por quê? Quanto mais o senhor demora, mais tempo ela tem para arranjar problema. Vou entregar logo. Mas não entregava, até que chegou aquela manhã de junho. O prazo que Sebastião tinha dado para si mesmo já tinha expirado. Não podia mais adiar. Não podia mais ser covarde. Então, voltamos para o momento em que começamos essa história. Sebastião caminhando pela trilha dos eucaliptos. Coração pesado, passos lentos, consciência gritando. A casinha estava ali, simples e silenciosa. Os gerânios vermelhos que Helena cuidava com tanto carinho balançavam com a brisa leve da manhã. Havia um varal com roupas estendidas, blusas, calças, tudo simples e bem cuidado. A fumaça saía pela chaminé, indicando que ela estava fazendo café ou chá. Era uma cena de paz, de simplicidade, de alguém tentando reconstruir uma vida. E Sebastião estava prestes a destruir isso. Ele parou na frente da porta, levantou a mão para bater, hesitou. A mão ficou ali suspensa, tremendo levemente. Você consegue, ele sussurrou para si mesmo. Só bate logo, entrega o papel. E acabou. Mas o coração batia descompassado. A respiração estava curta. Suor frio escorria pela testa apesar do frio da manhã. 3 batidas secas na porta. Esperou. Ouviu passos lá dentro. Lentos, arrastados. A maçaneta girou. A porta se abriu. E ali estava Helena. Sebastião a tinha visto várias vezes nos últimos meses, mas sempre de longe, sempre de relance. Agora, ali, a apenas 1 metro de distância, sob a luz clara da manhã, ele realmente a viu pela primeira vez. Ela estava ainda mais magra que quando chegou. As roupas pareciam penduradas nela. Tinha olheiras profundas, roxas, como manchas na pele pálida. As mãos tremiam. Não apenas as mãos, o corpo todo tinha um tremor quase imperceptível, como folha ao vento. Mas o que mais chocou foram os olhos. Aqueles olhos castanhos, fundos, tinham uma tristeza tão profunda que parecia poço sem fundo. Era a tristeza de quem já perdeu muito, de quem já sofreu além do que uma pessoa deveria sofrer, de quem está segurando por um fio. Bom dia, seu Sebastião, ela disse. A voz saiu fraca, cansada. Bom dia, Helena. Silêncio constrangedor. Um pássaro cantou em algum lugar. Uma vaca mugiu no pasto distante. O vento sussurrou nas folhas. Sebastião sentiu a garganta fechar. Eu vim aqui porque... Ele puxou o papel do bolso. O maldito papel que estava ali há semanas, amassado e manchado de suor. Preciso que você saia da casa. Pronto, estava dito. As palavras mais difíceis que ele já tinha falado na vida. Helena não demonstrou surpresa. Não gritou, não chorou, não reagiu. Era como se já esperasse. Como se soubesse que nada de bom dura para sempre. Apenas acenou com a cabeça. Devagar.
E Sebastião viu algo morrer naqueles olhos. Quanto tempo eu tenho? Até o fim do mês. Mais 15 dias. Entendo. 2 palavras, apenas 2 palavras. Entendo. Mas carregadas com tanto peso, tanta resignação, tanta dor aceita sem luta. Ela ia fechar a porta quando Sebastião, não sabe por quê, talvez culpa, talvez curiosidade, talvez uma última fagulha de humanidade, perguntou: "Você tem para onde ir?" Helena parou, a mão ainda na maçaneta. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Sebastião viu os ombros dela se curvarem um pouco mais. Viu ela morder o lábio. Quando finalmente falou, a voz saiu tão baixa que ele quase não ouviu. Não. Uma palavra. Um não simples, direto, devastador. Não tem família, amigos. Não tenho mais ninguém. A forma como ela disse mais, havia algo ali. Uma história, uma tragédia. Sebastião quis perguntar, mas Helena já estava fechando a porta. Helena, espera. Obrigada por me avisar com antecedência, seu Sebastião. É mais do que muita gente faria. Vou providenciar a mudança. E fechou a porta. Sebastião ficou ali parado, olhando para aquela porta fechada. Do outro lado, ouviu um soluço. Um só. Então, silêncio. Ele virou e começou a caminhar de volta. Mas os passos estavam ainda mais pesados que na vinda. Cada passo custava um esforço físico, como se a culpa fosse peso real, concreto, preso aos tornozelos. Quando chegou na casa-sede, Dona Geralda estava na cozinha preparando o almoço. Ela olhou para ele, viu a expressão no rosto e não precisou perguntar nada. Fez. Então, Sebastião apenas acenou com a cabeça. "E que Deus tenha misericórdia", ela disse, voltando a mexer a panela. "De mim ou dela? Dos dois." Os dias seguintes foram os piores que Sebastião viveu desde a morte de Lourdes. Dormia mal, comia mal, trabalhava no automático. Via Helena de longe, começando a arrumar as coisas. Caixas apareceram na porta. O carro velho dela estava sendo carregado aos poucos. E então, exatamente uma semana depois daquela manhã terrível, aconteceu algo que mudou tudo. Era fim de tarde. O sol começava a se pôr, pintando o céu daquele laranja intenso que só o interior tem. Sebastião estava na varanda da casa-sede, tentando ler um jornal, mas sem conseguir se concentrar, quando viu Helena saindo da casinha. Ela vinha caminhando devagar, muito devagar, pela trilha dos eucaliptos, e estava carregando algo. Quando ficou mais perto, ele viu o que era: uma caixa. Uma caixa de papelão marrom, não muito grande, mas claramente pesada pela forma como ela a segurava. Helena subiu os degraus da varanda. Estava sem fôlego, ofegante. O rosto ainda mais pálido que de costume. "Seu Sebastião", ela disse, a voz tremendo. Posso falar com o senhor?" "Pode." Ela colocou a caixa no chão, com cuidado, como se fosse algo muito frágil. Então se sentou numa das cadeiras, não porque Sebastião ofereceu, mas porque parecia que ia desmaiar se não sentasse. "Eu vim te pedir desculpas." Sebastião franziu a testa. "Desculpas por quê?" "Por ter mentido." "Mentido sobre o quê?" Helena olhou para a caixa no chão, então para Sebastião, então para o horizonte. Estava reunindo coragem. Ele viu. "Eu não vim para cá só porque precisava de um lugar tranquilo." Ela começou. "E vim porque estava fugindo. Fugindo de quem? Do meu ex-marido." E então ela contou tudo. E foi uma história que Sebastião nunca vai esquecer. Helena tinha sido casada por 8 anos. Um casamento que no começo parecia perfeito. Ela tinha conhecido Ricardo na faculdade. Ele era carismático, inteligente, atencioso. Casaram jovens, cheios de sonhos. Ela era professora de literatura em escola particular. Ele era gerente de banco. Tiveram uma filha, Júlia, o amor da vida dela. Uma menina linda, de cabelos cacheados e sorriso que iluminava qualquer ambiente. Mas quando Júlia tinha 3 anos, os médicos descobriram algo terrível: leucemia. Leucemia agressiva. A menina começou o tratamento. Quimioterapia, internações, procedimentos dolorosos. Helena largou o emprego para cuidar da filha tempo integral. Ricardo assumiu mais responsabilidades no banco para cobrir os custos crescentes do tratamento. Por 2 anos, lutaram. Júlia era forte, guerreira. Enfrentava cada procedimento com coragem que adulto nenhum teria. Helena ficava ao lado dela cada segundo, dormindo em cadeira de hospital, virando noites acordada, rezando, implorando, negociando com Deus. Mas quando Júlia tinha 5 anos, 2 dias antes do aniversário dela, o pequeno coração parou. Simplesmente parou. Os médicos tentaram de tudo, mas não adiantou. Júlia morreu. E com ela, morreu também o casamento de Helena e Ricardo. Porque dor assim, dor tão profunda, tão visceral, ou une o casal ou destrói.
E no caso deles, destruiu. Ricardo começou a beber. Depois que bebendo, ficava violento. Dizia coisas terríveis. Culpava Helena pela morte da filha. Você não cuidou direito dela. Foi sua culpa. Se você tivesse prestado mais atenção, ela estaria viva. Helena se afundou em depressão. Parou de comer, de dormir, de viver. Tomava remédio atrás de remédio só para conseguir sair da cama. Tentou suicídio uma vez. Acordou no hospital depois de ter tomado uma cartela inteira de remédio. O casamento virou um inferno. As discussões viraram brigas. As brigas viraram agressões. Um dia, Ricardo chegou bêbado e bateu nela. Depois pediu desculpas, chorou, prometeu nunca mais fazer. Fez de novo na semana seguinte. E de novo, e de novo. Helena aguentou por um tempo. Por quê? Porque estava quebrada, sem forças, sem vontade de lutar. Mas um dia acordou e percebeu, ou fugia ou morria. Simples assim. Pegou o que tinha de dinheiro guardado, uma reserva de emergência que tinha escondido. Mais algumas coisas de valor que vendeu, arrumou 2 malas e fugiu. Literalmente fugiu. Deixou a casa, a cidade, tudo. Não disse para ninguém onde ia. Nem sabia onde ia. Apenas dirigiu. Dirigiu até cansar. E quando viu o anúncio da casinha na fazenda, achou que era sinal. Um lugar remoto, longe de tudo, onde ela poderia se esconder e talvez, apenas talvez, começar a curar. E essa caixa? Sebastião perguntou quando ela terminou de contar. Tinha lágrimas nos olhos, não tentou esconder. Helena abriu a caixa. Dentro havia roupinhas de criança, brinquedos pequenos, um ursinho de pelúcia gasto pelo tempo. Fotos, muitas fotos. Uma menina linda de cabelos cacheados sorrindo. É tudo que sobrou dela. Helena disse, voz tremendo. É tudo que eu tenho no mundo. Não tenho mais ninguém, não tenho mais nada. Só essas lembranças. Sebastião olhou para aquela caixa e sentiu algo quebrar dentro dele. Quebrar e se refazer diferente. Esta mulher não era uma inquilina qualquer. Não era uma estranha. Era uma mãe que perdeu uma filha. Uma mulher que sobreviveu a um inferno e estava tentando reconstruir, tijolo por tijolo, uma vida que fizesse algum sentido. E ele ia tirar dela o único lugar seguro que ela tinha? Helena, ele disse, a voz grossa de emoção. Você não precisa sair. Como assim? Você não precisa sair da casa. Rasguei o papel de despejo. Você pode ficar quanto tempo precisar. Mas o senhor disse, eu estava errado, muito errado. E me desculpa muito por ter te causado esse sofrimento. Helena olhou para ele como se não acreditasse no que estava ouvindo. Lágrimas corriam livre agora sem parar. Seu Sebastião, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só fica e se cura. Essa fazenda tem espaço de sobra. E ele parou, engoliu em seco. E solidão demais, para mim e para você. Talvez a gente possa se ajudar. E ali, naquela varanda, enquanto o sol terminava de se pôr e as estrelas começavam a aparecer, algo bonito começou a nascer. Uma amizade improvável, uma família escolhida. Helena não saiu da casinha, não apenas ficou, como floresceu. Aos poucos foi voltando à vida, ganhou peso. As olheiras sumiram. O sorriso, ainda que tímido, começou a aparecer mais. Ela e Sebastião começaram a conversar. No começo, conversas breves, sobre tempo, gado, plantação. Depois, conversas mais profundas, sobre vida, perda, recomeço. Sebastião contou de Lourdes, de como a amava, de como a falta dela era um buraco no peito que nunca fechava. Helena contou mais de Júlia, das memórias boas, de como mantinha a filha viva no coração. Descobriram que tinham muito em comum. Ambos tinham perdido a pessoa mais importante. Ambos estavam tentando encontrar sentido numa vida que tinha mudado irrevogavelmente. Ambos estavam sozinhos, mas não precisavam estar. Dona Geralda observava tudo com aquele sorriso sabido de quem entende das coisas. Tá vendo, seu Sebastião? Ela disse um dia. Quando a gente faz a coisa certa, a vida agradece. É mesmo, Geralda. E aquele seu filho, já contou para ele que mudou de ideia? Sebastião fez cara feia. Ainda não. Vai ter que contar 1 hora. Eu sei. A conversa com Márcio foi difícil. Quando Sebastião ligou e explicou que tinha voltado atrás, que Helena não ia mais sair, houve um silêncio gelado do outro lado. O senhor tá brincando, né, pai? Não tô brincando. Mas o senhor assinou o papel. E rasguei. Mudei de ideia. Não pode mudar de ideia. Já estava tudo decidido. Márcio, a moça não tem para onde ir. Não tem ninguém. Eu não vou fazer isso com ela. Pai, o senhor não está pensando direito. Está deixando o sentimentalismo atrapalhar os negócios. Não é sentimentalismo.
é fazer o certo. O certo? Pai, eu sou seu filho. Eu deveria ser prioridade. Você é prioridade, mas isso não quer dizer que vou fazer maldade com os outros para te agradar. A ligação terminou mal. Márcio desligou na cara do pai. Sebastião ficou olhando para o celular, coração apertado. Mas não se arrependeu. Dias se transformaram em semanas. Semanas em meses. A relação entre Sebastião e Helena foi se aprofundando de um jeito bonito, orgânico, natural. Não era romance, nada disso. Não havia aquela tensão sexual, aquela atração física que tanto vemos nas histórias. Era algo diferente. Era algo mais profundo, mais importante, mais duradouro. Era companheirship verdadeiro. Era duas almas feridas que encontraram conforto uma na outra. Era dois náufragos que descobriram que juntos conseguiam construir um barco melhor que qualquer um teria sozinho. Helena começou a ajudar mais na fazenda. Não porque precisava. Sebastião nunca cobrou, nunca esperou, nunca exigiu. Mas porque ela queria, porque finalmente tinha encontrado um propósito de novo. Porque pela primeira vez em anos sentia que tinha algo a contribuir, algo a oferecer, algo que justificasse ocupar espaço no mundo. Ela começou devagar. Primeiro ajudava a Dona Geralda na cozinha, descascar batata, lavar louça, coisas simples, mas logo descobriu que tinha jeito para a cozinha, que gostava do processo de transformar ingredientes simples em algo saboroso. Dona Geralda notou o talento e começou a ensinar suas receitas secretas. "Olha aqui, moça", Geralda dizia, mostrando o ponto exato do doce de leite. "Tem que mexer sempre, sempre, senão empapa. E quando começa a brilhar assim, é que tá pronto." Helena absorvia tudo como esponja. Aprendeu a fazer queijo Minas, aquele processo todo de coalhar o leite, cortar a massa, prensar, salgar. Aprendeu a fazer pão de queijo que derretia na boca. Aprendeu a fazer quitandas mineiras que deixavam até Sebastião, acostumado com a comida boa de Geralda, impressionado. "Onde você aprendeu a cozinhar assim?" ele perguntou um dia, comendo o terceiro biscoito de polvilho seguido. "Minha avó, ela tinha uma padaria pequenininha no interior de Minas. Eu passava férias com ela quando criança. Aprendi muita coisa, mas tinha esquecido. Tô lembrando agora." Sua avó ia ficar orgulhosa. Helena sorriu. Um sorriso genuíno que iluminava o rosto todo. Ia mesmo. Além da cozinha, Helena descobriu amor por plantas. Começou com a horta, que estava meio abandonada, com apenas umas touceiras de couve e uns pés de tomate sobrevivendo. Ela limpou tudo, arou a terra, plantou novas mudas, alface, rúcula, cebolinha, salsinha, manjericão, hortelã. Em 2 meses, a horta estava exuberante. Sebastião passava às vezes e ficava olhando ela trabalhar. Tinha algo de meditativo na forma como ela mexia na terra. Delicado, mas confiante, como se estivesse conversando com as plantas. "Você tem mão boa para isso", ele comentou um dia. "Será? Acho que é porque eu gosto. Tem algo de reconfortante em cuidar de coisas vivas, ver elas crescendo, respondendo ao cuidado. Entendo." E ele entendia. Porque era exatamente assim que ele se sentia com o gado, com a terra. Era vida cuidando de vida. Helena também começou a participar das decisões da fazenda, no começo timidamente, dando opinião só quando perguntada, mas aos poucos ficando mais confiante, mais presente. "Seu Sebastião, por que o senhor não cerca aquele pasto ali de baixo?" ela perguntou um dia. "Seria bom para rotacionar o gado, deixar o pasto descansar." Sebastião olhou para ela surpreso. "Você sabe sobre rotação de pasto?" "Li uns artigos na internet. Fiquei curiosa sobre como a fazenda funciona." Ele ficou impressionado, não apenas pela sugestão, que era boa, mas pelo interesse genuíno. Márcio nunca tinha demonstrado interesse pela fazenda. Via tudo como propriedade, como valor monetário, nunca como trabalho, como vida, como legado. "É uma boa ideia", ele admitiu. "Vou ver o orçamento para fazer a cerca." E foi assim. Pequenas contribuições que foram se somando. Uma sugestão aqui, uma ajuda ali. Em 6 meses, Helena tinha se tornado parte integral da fazenda. Não era empregada, não recebia salário, não tinha horário. Era família. Era sócia no sentido mais puro. Alguém que compartilha o fardo e a alegria. Sebastião, por sua vez, começou a mudar também. O primeiro sinal foi o riso. Ele tinha esquecido como era rir de verdade. Desde Lourdes, tinha apenas sorrisos pequenos, forçados, educados. Mas um dia, Helena contou uma história engraçada de quando era criança, sobre como tinha tentado fazer bolo escondida e tinha explodido a cozinha. E Sebastião riu.
Riu alto, gargalhada que saiu do fundo do peito, lágrimas nos olhos de tanto rir. Geralda, que estava na cozinha também, parou o que estava fazendo e ficou olhando com aquele sorriso de quem sabe que algo importante acabou de acontecer. Faz 5 anos que não ouço o senhor rir assim, ela disse depois, quando estava sozinha com Sebastião. É, desde que Dona Lourdes se foi. Sebastião ficou quieto, processando. 5 anos. 5 anos sem rir de verdade. Que tipo de vida era essa? Ele começou a conversar mais também, não apenas as conversas básicas do dia a dia, como tá o gado, precisa consertar a cerca, vai chover, mas conversas de verdade, sobre vida, sobre morte, sobre sentido, sobre esperança. Sentavam na varanda depois do jantar, virou ritual. Sebastião com seu café, Helena com seu chá de camomila. E conversavam, às vezes sobre coisas simples, um pássaro bonito que ela viu, uma estrela cadente que ele viu, às vezes sobre coisas profundas, saudade, perda, como continuar vivendo quando parece que a vida acabou. Como você faz? Ele perguntou uma noite. Ou como você acorda todo dia sabendo que sua filha não vai estar lá? Helena demorou para responder. Olhou para as estrelas, para os campos escuros, para dentro de si mesma. No começo eu não fazia. No começo eu só sobrevivia, um dia de cada vez, 1 hora de cada vez, às vezes 1 minuto de cada vez. Mas com o tempo percebi algo. Ela não ia querer que eu vivesse assim. Ela era tão cheia de vida, tão alegre mesmo doente. Ela ia querer que eu tentasse ser feliz de novo. E você consegue ser feliz? Nem sempre. Tem dias que são difíceis. Aniversário dela, dia que ela morreu, dias aleatórios que alguma coisa me lembra dela e dói como se fosse ontem. Mas tem dias bons também, dias que eu acordo e agradeço por ter conhecido ela, por ter sido mãe dela, mesmo que por tão pouco tempo. Dias que eu sinto ela perto, como se estivesse cuidando de mim lá de cima. Sebastião limpou uma lágrima. Não tentou esconder. Eu sinto isso com Lourdes às vezes, como se ela tivesse aqui ainda, principalmente de manhã quando acordo, e por um segundo esqueço que ela se foi. Acho que elas estão, de alguma forma, cuidando da gente. Espero que sim. Esses momentos de vulnerabilidade foram criando uma intimidade especial entre eles. Não intimidade física, mas emocional. Eles eram transparentes um com o outro de uma forma que raramente são com outras pessoas. Não tinham que fingir estar bem. Não tinham que ser fortes o tempo todo. Podiam ser feridos, podiam ser fracos, podiam ser humanos. E isso era libertador. Sebastião começou a fazer planos de novo, coisa que não fazia há anos. Queria melhorar o curral, tinha uns projetos na cabeça, mas nunca tinha botado em prática. Queria plantar mais árvores, eucalipto para o lucro, mas também árvores nativas pela beleza. Queria reformar a casa-sede, não grande coisa, mas umas melhorias aqui e ali. Sabe, ele disse para Helena um dia, tô pensando em fazer uma viagem. Viagem para onde? Não sei ainda, talvez para o sul, sempre quis conhecer as cataratas do Iguaçu, ou para o Nordeste. Lourdes sempre quis ver o mar de Pernambuco, porque nunca foi. Sempre tinha trabalho, sempre tinha algo para fazer. E depois que ela ficou doente, bem, não dava mais. E agora dá? Sebastião pensou. Acho que sim. Tenho você e Geralda aqui. Confio em vocês para cuidar das coisas enquanto eu estiver fora. Então vai. A vida é curta demais para ficar adiando sonhos. E ele foi. 2 meses depois, pegou um ônibus e foi conhecer as cataratas. Passou uma semana lá. Mandou fotos todos os dias para Helena. Tinha aprendido a usar o WhatsApp direito. Voltou bronzeado, feliz, cheio de histórias. Foi incrível, ele contou. Aquela água toda caindo, a força, o barulho. É de emocionar. Lourdes teria adorado. Teria. Mas sabe de uma coisa? Eu senti ela lá, olhando aquela imensidão toda, sentindo a névoa no rosto, eu senti que ela estava comigo, e estava tudo bem. Ela ia querer que eu vivesse, que eu visse coisas bonitas, que eu não ficasse preso na fazenda pro resto da vida. Helena sorriu. Ela ia querer mesmo. 6 meses depois daquela quase expulsão, numa tarde de domingo, Sebastião propôs algo. Helena, por que você não se muda para casa sede? Como assim? Tem espaço de sobra, quartos vazios, e seria mais prático. Você ia estar mais perto da cozinha, da sala, de tudo. Seu Sebastião, eu não quero abusar. Não é abuso, é família. A gente é família agora. E foi assim que Helena deixou a casinha e se mudou para a casa-sede. Ocupou um quarto no primeiro andar, um quarto com vista para o pasto onde o sol nascia. Decorou com as coisas de Júlia, as fotos, o ursinho, as lembranças. Fez dele um santuário pequeno, mas cheio de amor.
A vida na fazenda ganhou nova dinâmica. As manhãs começaram a ter risos. Os jantares eram compartilhados, com conversas longas sobre tudo e nada. Sebastião não estava mais sozinho. Helena não estava mais perdida. 1 ano depois, Márcio apareceu de novo. Dessa vez, tudo era diferente. Não era mais a caminhonete ostentação, mas o mesmo Civic prata de sempre, velho, mas bem cuidado. Não vestia roupas de marca, mas calça jeans simples e camisa polo. Não tinha aquele ar de superioridade, aquela pose de quem se acha melhor que todo mundo. Tinha, na verdade, algo de humilde, de quebrado, de alguém que aprendeu lições duras. "Oi, pai", ele disse quando saiu do carro. A voz era diferente, mais baixa, mais sincera. Sebastião estava na varanda. Helena tinha ido à cidade. Geralda estava na cozinha. Ele olhou para o filho sem saber como reagir. "Márcio, que surpresa! Surpresa boa? Depende. Veio tentar me convencer de alguma coisa?" Márcio baixou a cabeça. "Não, vim pedir desculpas." Sebastião não esperava isso. De todas as coisas que Márcio podia ter dito, essa era a última que imaginava. "Desculpas? Posso sentar?" "Pode." Márcio subiu os degraus devagar, sentou numa das cadeiras da varanda, ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte, para os pastos verdes, para a terra que tinha sido tão parte da vida dele, mas que ele tinha rejeitado. "O pai, eu vim aqui pedir desculpas de verdade. Não aquelas desculpas falsas que a gente dá só para ficar bem, mas desculpas sinceras, de quem sabe que errou feio." Sebastião não disse nada, apenas esperou. "Eu fui um idiota, um egoísta, um filho péssimo." Márcio tinha lágrimas nos olhos agora. Só pensava em mim, em dinheiro, em sucesso, em ter mais, ser mais, mostrar mais. Esqueci do que realmente importa. Esqueci de você, esqueci da família, esqueci de tudo que a mãe ensinou. "O que aconteceu, Márcio?" "A vida me ensinou do jeito difícil." Ele limpou as lágrimas. "Lembra aquele investimento que eu estava doido para fazer? Aqueles 100 mil que eu estava te pedindo?" "Lembro. Eu consegui o dinheiro. Não de você. De outros lugares. Empréstimo, cartão de crédito, promissórias. Investi tudo e perdi tudo. Tudo, pai. Em 3 meses, evaporou. Era golpe, pirâmide, essas coisas. Fui trouxa, fui ganancioso, fui burro." Sebastião sentiu pena do filho, mas também sentiu algo que não queria sentir. Uma pontinha de "eu avisei. E agora? Agora tô quebrado. Devo para banco. Pra gente. Tive que vender a caminhonete. Tive que mudar para um apartamento menor. Minha mulher quase me deixou. Ficamos juntos porque ela me ama, não porque eu sou bom. E meus filhos?" Ele parou. Engoliu em seco. "Os meus filhos perguntaram por que o pai tá tão triste. E eu não sei o que responder. Não conta a verdade? Como? Como eu explico pro meu filho de 7 anos que o pai dele foi ganancioso, que quis dinheiro fácil, que passou por cima do próprio avô para conseguir o que queria? Como?" Sebastião suspirou. Levantou, foi até o filho, colocou a mão no ombro dele. "Você conta que errou, que errar é humano. E que o importante não é nunca errar, mas reconhecer o erro e tentar ser melhor. Como você fez com aquela moça? Como eu fiz com a Helena. Eu fui terrível, pai. Queria tirar ela daqui sem nem conhecer, sem nem me importar se ela tinha para onde ir. Foi. E você? Você fez o certo. Voltou atrás. Escolheu a bondade em vez do dinheiro. Escolheu ser humano em vez de ser prático. Não foi fácil. Eu sei. Por isso mesmo é admirável." Márcio olhou para o pai. "Pai, eu cresci achando que o senhor era antiquado, atrasado, preso nesse mundo velho do interior, mas eu estava errado. O senhor é sábio. O senhor tem valores que eu perdi, ou que eu nunca tive de verdade. Você não perdeu, filho. Só ficou confuso por um tempo. Posso conhecer ela? A Helena?" "Pode. Ela deve chegar logo da cidade." E quando Helena chegou, meia hora depois, dirigindo o Corsa velho que agora funcionava melhor, porque Sebastião tinha mandado fazer uma revisão completa, Márcio estava esperando. Sebastião fez as apresentações. "Helena, esse é meu filho, Márcio." Helena olhou para o rapaz. Via as semelhanças com o pai, os olhos, o formato do rosto. Mas via também as diferenças, a inquietação, o peso nos ombros, a vergonha no olhar. "Prazer", ela disse, estendendo a mão. "O prazer é meu." Márcio apertou a mão dela, firme mas respeitoso. "E eu queria pedir desculpas." "Desculpas por quê?" "Pelo que tentei fazer. Pela forma como pressionei meu pai para tirar você daqui. Eu não te conhecia, não sabia sua história, não me importei, só pensava em dinheiro. Foi errado, muito errado." Helena ficou quieta por um momento.
Sebastião ficou tenso, sem saber como ela ia reagir. Então ela sorriu. Não um sorriso falso, de quem perdoa, mas não esquece, mas um sorriso genuíno, de quem entende que as pessoas cometem erros e merecem segundas chances. Tá perdoado. A gente todos erra, Márcio. O importante é reconhecer e tentar fazer melhor. Obrigado, de verdade. Eles conversaram naquela tarde toda. Márcio contou mais da história dele, não só os fracassos, mas também os sonhos, os medos, as pressões. Contou sobre como era ser filho único, sobre como sentia que tinha que ter sucesso para honrar os pais, sobre como foi para a cidade grande e se perdeu no meio de tanta gente tentando ser alguém. Helena contou a história dela também. Márcio ouviu em silêncio, lágrimas nos olhos quando ela falou da filha, da leucemia, do casamento destruído. Eu sinto muito, ele disse quando ela terminou. Muito mesmo. Ninguém deveria passar por isso. Ninguém deveria, mas acontece. E a gente tem duas escolhas. Deixa destruir a gente ou a gente usa para crescer, para ser mais compassivo, mais humano. Você escolheu crescer. Tentei, nem sempre consigo. Tem dias difíceis ainda, mas tento. Quando o sol começou a se pôr, Márcio se levantou para ir embora. Preciso voltar. Mas ele olhou para o pai. Posso voltar em breve? Trazer a família? Quero que meus filhos conheçam você de verdade, pai. Não o avô que aparece no Natal e dá presente, mas a pessoa que você é. Quero que eles aprendam com você o que eu demorei demais para aprender. Sempre será bem-vindo aqui, filho. Essa é sua casa. Sempre foi, sempre será. Eles se abraçaram. Um abraço longo, apertado, cheio de tudo que não foi dito, mas foi sentido. Perdão, amor, esperança, recomeço. E Helena, observando de longe, sorriu. Porque esse é o poder da bondade. Não apenas transforma quem recebe, mas transforma também quem testemunha. Os anos seguintes foram de crescimento, de cura, de alegria. Márcio voltou à fazenda regularmente, não mensalmente, mas frequentemente. Trouxe a esposa, Juliana, uma mulher doce que Helena logo se apegou. Trouxe os filhos, Pedro, de 7 anos, e Marina, de 5. As crianças transformaram a fazenda. Corriam pelos pastos gritando de alegria, subiam nas árvores que Sebastião tinha escalado quando criança. Aprendiam a montar a cavalo com o avô. Ajudavam Helena na horta, plantando sementes e regando com aquele dedicação exagerada das crianças. Dona Geralda fazia biscoitos especiais quando sabia que eles vinham. Essas crianças precisam engordar, ela dizia, mesmo elas sendo gordinhas e saudáveis. Sebastião floresceu com os netos. Descobriu uma paciência que nem sabia que tinha. Ensinava Pedro sobre o gado, sobre as raças, sobre cuidados, sobre respeito pelos animais. Contava histórias para Marina, histórias da fazenda, da família, dos velhos tempos. E Helena era como uma segunda avó. As crianças a amavam. Ela tinha jeito com criança. Resquício dos anos de maternidade com Júlia. Fazia aviõezinhos com papel, brincava de esconde-esconde, lia histórias antes de dormir, quando eles ficavam para passar o fim de semana. Tia Helena, Pedro perguntou um dia. Ele tinha começado a chamar ela de tia por conta própria, e ninguém corrigiu porque parecia certo. Você tem filhos? Helena sentiu o aperto no peito. Mas não era mais a dor aguda de antes. Era uma dor suave, nostálgica, de quem lembra com amor em vez de só com sofrimento. Tive uma filha, sim. Cadê ela? Ela virou estrelinha no céu. Marina, que tinha 5 anos e acreditava em tudo, olhou para o céu com os olhinhos arregalados. Sério? Ela vira estrela de verdade? De verdade. E toda noite ela brilha lá de cima. Qual estrela é ela? Helena apontou para uma estrela brilhante no céu que começava a escurecer. Aquela ali, a mais brilhante de todas. Ela é bonita. É, ela era muito bonita. Pedro, mais velho e mais perceptivo, perguntou. Você fica triste? Às vezes. Mas saber que ela está cuidando de mim lá de cima me deixa feliz também. As crianças aceitaram isso com a simplicidade que só criança tem. E a partir daquele dia, toda vez que viam estrelas, apontavam. Olha, tia Helena, a Júlia está brilhando hoje. E Helena sorria, coração apertado, mas também aquecido. A fazenda prosperou naqueles anos. Não porque ficaram ricos, ainda eram uma fazenda de porte médio, nada de grandioso, mas porque prosperaram no que importa, em amor, em família, em propósito. Helena nunca voltou a morar sozinha. Continuou na casa-sede, no quarto que tinha decorado com carinho. Sebastião nunca mais sugeriu que ela saísse, nem passou pela cabeça dele. Eles tinham rituais. Toda quinta-feira assistiam a um filme depois do jantar. Toda sexta-feira faziam churrasco, ou tentavam.
Sebastião era melhor com gado vivo do que morto, Helena brincava. Todo domingo iam à igreja na cidade, não porque eram muito religiosos, mas porque gostavam da comunidade, das pessoas, do sentimento de pertencer. Dona Geralda, que já tinha seus 70 anos, continuava firme na cozinha. Só paro quando morrer, ela dizia, e ninguém duvidava. 3 anos depois do dia que Sebastião quase cometeu o erro terrível, numa tarde de sábado ensolarada, eles estavam todos juntos na fazenda. Sebastião, Helena, Márcio, Juliana, Pedro, Marina, Dona Geralda, mais alguns vizinhos que tinham virado amigos, mas o padre da cidade que gostava de visitar a fazenda, fizeram um churrasco enorme, mesa comprida no jardim, debaixo da paineira velha onde Sebastião tinha pedido Lourdes em casamento. Comida abundante, risadas contagiantes, histórias sendo contadas e recontadas. Sebastião olhou ao redor e sentiu algo que não sentia há muito, muito tempo. Plenitude. A sensação de que tudo estava exatamente onde deveria estar. De que a vida, apesar de todas as perdas, de todas as dores, ainda valia a pena. Mais que isso, era bonita. Em que você está pensando? Helena perguntou, sentando ao lado dele. Estou pensando que sou sortudo. Eu sortudo? Sortudo de ter tido coragem de voltar atrás. Sortudo de ter encontrado você. Sortudo de ter essa família toda. Ele apontou para a mesa onde Márcio tentava ensinar Pedro a assar espetinho, enquanto Marina decorava biscoitos com Geralda. Poderia ter sido tudo diferente, mas não foi. Você escolheu diferente. A gente escolheu. Eu e você. Helena segurou a mão dele. Aquele gesto simples de amizade profunda, de família escolhida. Você sabe o que acho mais bonito nisso tudo? Ela disse. O quê? Que a gente se salvou mutuamente. Eu estava quebrada, sem rumo, pronta para desistir. Você estava sozinho, fechado, apenas existindo. E a gente se encontrou no momento certo. E não apenas sobreviveu, a gente floresceu. Sebastião sorriu. Um sorriso largo, genuíno, cheio de rugas, mas também de alegria. Lourdes ia gostar de você. Acha? Tenho certeza. Ela sempre teve esse dom de ver o coração das pessoas. Ela ia olhar para você e saber que você é do bem. E a Júlia ia adorar aqui. Ia querer conhecer todos os bichos. Ia fazer amizade com as crianças. Ele parou porque viu as lágrimas começarem nos olhos dela. Desculpa. Não queria te deixar triste. Não tô triste. Tô grata. Grata por ter tido ela. Mesmo que por tão pouco tempo. Grata por ter encontrado você e essa família. Grata por ter aprendido que dá para recomeçar mesmo quando parece impossível. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao silêncio, Sebastião e Helena ficaram na varanda. Era verão, fazia calor, mas tinha uma brisa boa vindo do pasto. Os grilos cantavam sua sinfonia noturna. As estrelas brilhavam com aquela intensidade que só se vê longe das cidades. Helena, Sebastião disse depois de um longo silêncio confortável, quero que você saiba de uma coisa. O quê? Mudei meu testamento. Ela olhou para ele, surpresa. Seu Sebastião, você não precisa. Deixa eu terminar. Mudei porque você é família. A fazenda vai ficar dividida entre Márcio e você. 50% para cada um. Eu não posso aceitar isso. Não estou pedindo para aceitar. Estou informando. Já está feito, assinado, registrado. Você cuidou dessa fazenda tanto quanto eu nos últimos anos. Você merece. Mas o Márcio concordou. Foi ideia dele, na verdade. Disse que você merece mais que ele, considerando tudo. Helena ficou sem palavras. Lágrimas corriam livre agora. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa continuar sendo você. Continuar sendo essa pessoa incrível que trouxe vida de volta para essa fazenda. Eles ficaram ali em silêncio, olhando as estrelas, sentindo a paz daquela noite, sabendo que tinham encontrado algo raro, pertencimento verdadeiro. 5 anos depois, Sebastião estava com 79 anos, ainda forte, ainda ativo, mas começando a sentir o peso dos anos. Helena estava com 40 e poucos, mais bonita do que nunca. Não bonita no sentido de aparência, mas bonita no sentido de paz interior que transparece. Eles continuavam sua rotina, cuidando da fazenda, recebendo a família, vivendo simplesmente, mas plenamente. Uma noite, sentados na varanda, sempre aquelas estrelas, Sebastião disse, sabe o que mais me impressiona olhando para trás? O quê? Como um único momento pode mudar tudo. Um único momento de escolher fazer o certo em vez do fácil. Você fala do dia que voltou atrás? Falo. Se eu tivesse insistido no erro, se tivesse te expulsado, minha vida seria tão vazia agora.
Márcio e eu estaríamos distantes. Eu estaria sozinho, amargo, apenas esperando morrer. Mas você escolheu diferente. Escolhi e ganhei tudo. Ganhei você, ganhei meu filho de volta, ganhei alegria, ganhei propósito. E eu ganhei uma casa, uma família, uma razão para acordar de manhã. Sebastião olhou para ela. Obrigado. Por quê? Por ter me dado uma segunda chance também. Você podia ter guardado rancor, podia ter ido embora assim que conseguisse, podia ter me tratado mal pelo que quase fiz, mas não fez nada disso. Me deu uma segunda chance, porque você merecia, porque vi nos seus olhos que você estava arrependido de verdade, porque reconheci em você a mesma dor que eu carregava. A gente se reconheceu, a gente se salvou. E talvez seja essa a mensagem mais importante dessa história toda. Não é apenas sobre um fazendeiro que quase cometeu um erro. Não é apenas sobre uma mulher que fugiu de um passado terrível. É sobre como, às vezes, as pessoas certas se encontram no momento certo. É sobre como a bondade não é fraqueza, é força. É sobre como família não precisa ser sangue. Pode ser escolha, pode ser amor, pode ser duas almas feridas que decidem curar juntas. Se você chegou até aqui comigo, muito obrigado de coração. Obrigado por ter paciência de ouvir essa história toda. Obrigado por ter ficado comigo até o fim. E agora deixa eu te fazer umas perguntas. Quantas vezes na vida a gente está prestes a fazer a coisa errada? Quantas vezes deixamos o orgulho, o dinheiro, a pressão dos outros, as expectativas da sociedade falarem mais alto que nosso coração? Quantas vezes fechamos os olhos para a dor alheia porque não é problema nosso? Sebastião quase cometeu um erro terrível. Um erro que ele ia carregar para o resto da vida. Um erro que ia assombrar cada noite, cada despertar, cada momento de silêncio. Mas ele teve algo que muita gente não tem. Coragem de voltar atrás. Coragem de admitir que estava errado. Coragem de enfrentar o filho, enfrentar as consequências, enfrentar o próprio orgulho. E essa coragem salvou não apenas Helena, salvou ele mesmo. Porque a verdade, e eu falo isso com toda convicção, é que quando a gente ajuda alguém, quando a gente estende a mão em vez de empurrar para baixo, quando a gente escolhe bondade em vez de indiferença, a gente se torna melhor, a gente se torna mais humano, a gente se torna quem deveríamos ser desde sempre. Helena estava quebrada, sem casa, sem família, sem esperança. E Sebastião estava vazio, sozinho numa fazenda enorme, sobrevivendo em vez de viver. Dois estranhos que o destino, ou Deus, ou o universo, cada um acredita no que quiser, juntou no momento certo. Eles podiam ter ficado estranhos. Sebastião podia ter despejado Helena e seguido com a vida. Helena podia ter guardado rancor e partido odiando ele. Mas não fizeram isso. Fizeram escolha diferente. Escolheram ver humanidade um no outro. Escolheram construir algo bonito em cima da dor que ambos carregavam. E o resultado? Uma família. Não de sangue, mas de escolha. E às vezes, muitas vezes, isso é mais forte. Pensa comigo, quantas pessoas você conhece que se dizem família, mas não se importam de verdade? Quantos pais e filhos vivem distantes, falando apenas quando precisam de algo? Quantos irmãos brigam por herança, por dinheiro, por besteira? Quantas famílias existem apenas no nome, mas não no coração? E quantas vezes a gente encontra pessoas que não são do nosso sangue, mas que se importam mais que qualquer parente? Quantas vezes a gente acha amigos que viram irmãos? Quantas vezes a gente descobre que família é construída, não herdada? Essa é a lição que fica. Essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu algo, tristeza, alegria, esperança, qualquer coisa, por favor, deixa aquele like. Parece bobeira, mas para mim significa muito. Significa que a mensagem passou. Significa que valeu a pena contar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Não porque eu ganho alguma coisa com isso. Até ganho, mas não é o ponto. Mas porque toda semana eu trago histórias assim. Histórias reais do Brasil profundo. Histórias que mostram que apesar de todos os problemas, de toda a maldade que a gente vê no noticiário, ainda existe bondade, ainda existe esperança. Ainda existem pessoas que fazem a escolha certa. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem, com aquela pessoa que está desanimada, com aquela pessoa que acha que não há mais bondade no mundo, com aquela pessoa que precisa acreditar que dá para recomeçar, não importa quão quebrado você esteja. E me conta nos comentários, você conhece alguma história parecida? Já passou por alguma situação onde teve que escolher entre o certo e o fácil? O que você fez? Como acabou?
Quero saber, quero ler suas histórias, quero criar essa comunidade onde a gente compartilha não apenas as tragédias, mas também as vitórias. As pequenas vitórias do dia a dia de escolher bondade em vez de egoísmo. Semana que vem tem vídeo novo e garanto que vocês vão querer ver. É a história de um menino de 12 anos que salvou a irmãzinha de uma situação impossível com um ato de coragem que vai te deixar sem palavras. É história de arrepiar, de chorar, de acreditar que o ser humano pode ser incrível quando precisa ser. Mas até lá, fica com Deus. Ou com o que você acreditar que te guia, que te protege, que te dá força, fica com essa mensagem. Sempre dá tempo de fazer o certo, sempre dá tempo de ser melhor, sempre dá tempo de voltar atrás numa decisão ruim e escolher o caminho da bondade. Sebastião fez isso aos 72 anos. Se ele conseguiu, você consegue também. Não importa a sua idade, sua situação, seu passado, sempre dá tempo de escolher ser a pessoa que você quer ser. Então escolhe ser a pessoa que estende a mão, não a que empurra para baixo. Escolhe ser a pessoa que vê humanidade nos outros, não apenas problemas. Escolhe ser a pessoa que seus pais, ou seus filhos, ou seus amigos, ficam orgulhosos de conhecer. E lembra, você importa, suas escolhas importam. Um pequeno ato de bondade pode mudar uma vida inteira, pode salvar alguém, pode ser exatamente o que alguém precisava naquele momento. Seja esse alguém, faça essa diferença. Um abraço gigante do coração, cheio de carinho, cheio de respeito por você que chegou até aqui. Até a próxima semana, até a próxima história. E nunca, nunca esqueça, bondade é revolução em tempos de egoísmo. Seja revolucionário. Tchau.